Eu creio que vai ser uma mudança de estação aqui para Sobradinho. Creio que vai ser uma mudança para a honra e glória do nome, o nome do nosso Senhor vai ser uma mudança hoje nessa igreja. Eu creio no que Deus vai fazer aqui. Chamar então Pastor Célido, é um professor do carisma. Filho da pastora Ezenete, criado aos pés da pastora Ezenete, e homem de Deus. Peço à igreja que estenda a mão para a gente orar pela vida do nosso pastor. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor providenciou tudo para que o pastor Célito estivesse hoje aqui na tua casa, a casa que pertence a ti. Pai, use o profeta, Pai, de forma sobrenatural. Pai, que o teu filho ministre a tua casa. Uma palavra poderosa vinda do alto, Pai. Nada dele, Pai, tudo vindo de ti, Pai. Em nome de Jesus. Derrame sobre a vida dele para que ele possa transbordar nas nossas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu pastor. Bom dia, Lagoinha. Vocês estão bem? Eu estou bem e eu estou feliz demais que estou aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo. Como o pastor Eberson falou, já tinha um tempo que a gente estava tentando, marcar para estar aqui. A gente tentou vir para a inauguração da igreja, para o aniversário de 1 ano, mas essa correria boa de vida, não tinha permitido ainda a gente chegar aqui. E agora o Senhor alinhou todas as coisas. Eu costumo dizer assim, que quando chega o dia, a hora da agenda de Deus, nada impede, tudo coopera, Eu estou feliz demais de estar aqui. Pastor Eberson e pastora Renata são queridos do meu coração, Os conheço já desde os primeiros tempos, quando eu vim aqui para o Distrito Federal para dar aula lá no nosso Carisma, ali em Brasília. E eles sempre com uma postura muito simples, muito cristã, uma postura em que a vida de Jesus é percebida na vida de vocês, através da humildade, do zelo, da excelência de vocês. E eu estou maravilhado, porque é a primeira vez que estou aqui, já fiz uma tour pela igreja aqui, que o pastor Eberson foi me mostrando a igreja. E, gente, a igreja já nasceu aqui, nesse prédio, E vocês estão super bem instalados, graças a Deus, várias salas, para as crianças, estacionamento à vontade, E acima de tudo, eu não sei vocês, mas eu já estou embriagado da presença do Senhor aqui essa manhã, Eu estava ali no meu cantinho, adorando ao Senhor Jesus Cristo, e é tão maravilhoso perceber a presença de Jesus entre nós. A gente tem um zelo, é algo que eu procuro trazer na minha vida sempre. A gente que praticamente todos os domingos, É muito raro um domingo a gente não está servindo, a gente não está ministrando, Às vezes a gente consegue, a gente precisa também, Estou ali recebendo, parado, ouvindo da palavra de Deus, alguém pregando. Mas a gente precisa ser zeloso com algo, porque a gente vai meio que sendo tentado a nos tornarmos fabricadores, produtores de cultos, fabricadores de cultos, produtores de cultos e até mesmo produtores de mover, A gente é tentado muitas vezes, e essa tentação, ela não é muito na cara, Não é muito uma coisa que é muito óbvia de se ver, mas é ali na tentativa, às vezes, de fazer com que as coisas deem certo, a gente às vezes vai se acostumando, não apenas aqueles que estão na plataforma, servindo, mas também nós, às vezes, como ovelha, sentados, a gente vai se acostumando com o ato cultico, e a gente vai para a igreja, às vezes, vai ali, é bom, é legal, é maravilhoso, mas isso pode se transformar apenas, às vezes, em uma reunião de um clube social. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, mas aqui é mais do que uma reunião de clube social. É um encontro com aquele que era, que é e que há de vir. Diga, o nome dele é Jesus. E ele está aqui essa manhã. Então, quando a gente vem adorar ao Senhor, quando a gente tem essa expectativa em nosso coração, de que não vai ser só mais um culto,
Não vai ser só mais um domingo em que a gente vai, e que vai ter aquele período do louvor, da música, depois vai ter alguns avisos, vai ter oração pelas crianças, vai ter a Santa Ceia, vai ter dízimos e ofertas, a pregação e depois a gente vai para casa. Quando a gente vem com a expectativa, quando a gente lança, gerar expectativa é sobre você lançar fé, de que nesta manhã verdadeiramente, o Senhor já falou, o Senhor já fluiu, o Espírito Santo está no nosso meio fluindo com liberdade, mas que Ele ainda quer falar ainda mais, que o Senhor ainda falará ainda mais. A palavra já foi cantada, porque o que foi cantado aqui foi Bíblia pura, a palavra já foi orada, a palavra já foi ministrada de alguma maneira, e agora a gente vai ver a palavra sendo expositiva, a gente vai ver a palavra sendo ruminada, né, através da pregação. E eu estou muito feliz de poder estar aqui fazendo parte dessa manhã com vocês. Eu já recebi uma porção maravilhosa do Senhor, maravilhosa. Hoje de madrugada eu acordei, fui orar pelo culto, né? Fui orar por essa reunião, e eu fiz um pedido ao Senhor, né? Nós estamos para tomar muitas decisões, né? Esse ano está sendo marcado como um ano de muitas decisões. O ano da aliança está sendo marcado como um ano de muitas decisões, né? E hoje eu apresentei mais uma vez algo na madrugada diante do Senhor. E eu quero adorar a Deus, que ali no meu cantinho, do lado do pastor Heber, enquanto eu estava adorando a Jesus, o Espírito Santo já me respondeu. Já vou voltar para minha casa de posse e vitória de algo que eu estava apresentando ao Senhor, e estou feliz demais. Amém? Antes de você abrir o texto que eu quero compartilhar com você essa manhã, eu quero falar um pouco, né, trazer uma introdução acerca da mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração para partilhar com vocês. Muitas pessoas perguntam: será que Deus realmente quer que eu seja feliz? Muitas pessoas fazem essa pergunta: será que o Senhor tem felicidade para a minha vida? Ou será que na minha vida, na minha história, daquilo que Deus tem para mim, será que a minha vida vai ser marcada só por uma busca de santidade? Será que tudo que Deus tem para mim é santidade, é querer que eu obedeça, é querer que eu seja cada vez alguém mais santo? Será que tudo que existe na minha vida vai ser santidade, obediência, fidelidade? Será que de fato existe felicidade de Deus para a minha vida? Será que eu vou experimentar a felicidade de Deus, não apenas através dessa paz que excede todo entendimento e que é a principal, a gente sabe disso, mas será que eu vou experimentar também felicidade em algumas áreas da minha vida? Será que eu vou experimentar felicidade na minha família? Será que eu vou experimentar a felicidade nos meus estudos? Será que eu vou experimentar a felicidade na minha formação, na minha vida financeira? Será que eu vou experimentar esse nível de realização, esse nível de felicidade, a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus em todas as áreas da minha vida? Muitas pessoas perguntam acerca disso. E tem gente que não apenas pergunta, tem gente que até questiona. Alguns dias atrás, eu estava conversando com um casal de irmãos fora do Brasil. Acabei de chegar, eu cheguei semana passada e ainda não consegui entrar dentro de casa. Eu estou com uma mala de 23 quilos dando trabalho por onde eu passo, arrastando as malas da viagem ainda. E eu estava conversando com um casal de irmãos e eles olharam para mim e disseram assim: olha, nós não duvidamos do amor de Deus. A gente sabe que o Senhor nos amou e a gente sabe que a gente foi salvo, a gente é salvo em Cristo Jesus e a gente já é grato por isso. Mas a gente não acredita que algumas coisas da nossa vida a gente vai ter a felicidade que a gente espera ter. Eu acho que algumas coisas a gente já está bem, a gente já está conformado, já está tranquilo. E apesar de que saber que às vezes as nossas expectativas elas vão precisar serem alinhadas, porque às vezes a gente tem alguns sonhos, algumas expectativas que não estão bem dentro da jornada do Senhor para a nossa vida, do propósito do Senhor para a nossa vida. Só que esse alinhamento é totalmente diferente de você não acreditar que sim, existe felicidade de Deus para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Deus não tem uma felicidade apenas para uma área ou outra. Existe uma felicidade para todas as áreas. Célton, mas por que você acredita? Porque eu acredito na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos ensinar que o propósito maior e o propósito final
da existência humana, da vida humana, é que a gente viva uma vida de adoração ao Senhor. E a vida de adoração ao Senhor, ela está completamente ligada a você gozar da vida de Deus, ou seja, você desfrutar da vida de Deus. E quando a gente está nesse nível de vida onde a gente adora o Senhor, quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, quando nós estamos nesse nível de entrega de vida, de devoção, de adorar ao Senhor, de contemplar ao Senhor dia após dia, de igual maneira, a gente desfruta da felicidade do Espírito. A gente desfruta da felicidade de Deus. E essa felicidade vai nos alcançar com bênçãos espirituais que são as mais maravilhosas que tem. Essas bênçãos podem ser ditas como fidelidade, amor, perdão, graça, bondade, restauração, intimidade, comunhão. A gente nem sabe contar de quantas bênçãos que são. Fidelidade, restauração, intimidade, comunhão. São literalmente bênçãos que a gente nem consegue nominar, contar todas elas, listar todas elas. Mas existe um caminho de felicidade que é muito claro e é trazido pela palavra de Deus. O livro dos Saltérios, o livro de Salmos, é um livro que é o livro mais lido de toda a Bíblia. Se você for em qualquer lugar do Brasil, se você for em qualquer lugar do mundo, você sempre vai ver que as pessoas estão lendo de alguma maneira o livro de Salmos. É o livro que é mais lido no nosso dia a dia, é o livro que é mais lido e cantado, inclusive, é o livro de Salmos, porque ele não apenas está no meio da Bíblia, mas o livro o Saltério, ele acabou sendo, depois do período de exílio babilônico, ele acabou sendo dividido entre 5 livros, e esses 5 livros que estão dentro do livro de Salmos, ele é organizado em 5 livros que estão todos eles dentro dos Salmos. Ele foi dividido de algumas maneiras. Existem salmos de louvor, existem salmos de adoração, existem salmos que são de precatórios, existem salmos que são bem ligados à realidade de batalha espiritual. E esses salmos, esse livro dos Saltérios, ele foi escrito durante 1000 anos. Foi um período de 1000 anos até que todos os salmos fossem escritos. E o primeiro salmo que é conhecido como Salmo de Portas Abertas, ou Salmo de Introdução. O Timothy Keller, um grande teólogo, vai chamar o Salmo primeiro de Salmo de Portas Abertas. Charles Spurgeon vai chamar de Salmo de Portas Abertas e Introdução. Ou seja, quando a gente começa a ler o livro de Salmo, o tema desse salmo vai falar exatamente sobre felicidade. E sobre o caminho de felicidade. Sobre a jornada, um passo a passo que a gente pode ter para que a gente possa ser feliz. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia essa manhã em Salmo 1. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo 1. E quero compartilhar uma palavra do Senhor essa manhã. Eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional, edição de 2023, mas fique à vontade para ler na versão que você tenha aí. Salmo 1, a partir do verso 1, diz assim: Bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado quer dizer como é feliz, como abundantemente é feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Deus, essa é a tua palavra. E nós oramos, ó Deus, essa manhã para que o Senhor aplique em nossos corações, em uma dimensão espiritual que esteja no teu coração para nós aqui, ó Deus, em Lagoinha Sobradinho, essa manhã. A minha oração, ó Deus, é que toda a realidade
espiritual, emocional, física e de toda sorte que seja, toda e qualquer realidade, ó Deus, desse auditório, que nesta manhã, ó Deus, se transforma como que um útero profético, aonde o Senhor está gestando, o Senhor está gerando algo no Espírito, para entregar, ó Deus, a nós aqui esta manhã. Que a nossa mente esteja alerta, que o nosso coração esteja receptivo, que estejamos prontos para ouvir e receber da incorruptível, da, ó Deus, sempre viva e poderosa semente da Tua palavra, que os céus estejam abertos, para que o Senhor, ó Deus, se mova e realize, faça tudo o que está, ó Deus, no Teu soberano coração, esta manhã, no nome de Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome, nós oramos e agradecemos, amém e aleluia. Esse salmo é muito tremendo, meus irmãos. Esse salmo é muito tremendo e apesar dele ser um salmo simples, mas a gente precisa compreender que simplicidade na palavra de Deus e no reino de Deus, simplicidade não tem nada a ver com superficialidade. Superficialidade é aquele lugar onde é superfície. Se você vai caminhar na praia, se você vai caminhar em um rio, é possível que ali nos primeiros passos você consiga ver ainda o seu pé, a depender da cor da água. Por quê? Porque é raso. Superficial fala sobre algo que é raso. O evangelho é simples, mas simplicidade não tem nada a ver com superficialidade, porque existe muita profundidade na simplicidade do evangelho. E apesar desse salmo, desse saltério, ele ser um dos salmos mais simples que existe no livro dos saltérios, na palavra de Deus, apesar de ser um dos mais simples, ele também é um dos mais profundos. Ele traz ensinamentos, ele traz uma mensagem absolutamente poderosa. Ele traz um passo a passo, ele traz conselhos acerca daquele que quer ser feliz. E além dele trazer conselhos para que a gente tenha uma vida feliz, ele vai falar sobre algo muito importante, porque ele vai falar sobre como o justo, ele é exemplificado nesse salmo. E o justo vai ser exemplificado como a árvore. Ele vai falar sobre essa realidade, ele vai falar sobre estações. Olhe para essa lindeza de Jesus que está do seu lado e diga assim: você está pronto para ouvir da parte de Deus sobre mudança de estação? Eu não tinha combinado nada com o pastor Eberson, ele nem sabia o que era que eu ia pregar. Em nenhum momento eu disse nada para ele. Mas já tinha no meu coração, eu estava orando, ainda na semana passada eu estava buscando, Senhor, qual que é a mensagem? Qual que é a mensagem que eu vou estar ministrando lá na Lagoinha Sobradinho? E já estava o Salmo 1, começou a nascer no meu coração, e o Senhor começou a me dar detalhes. Apesar de já ter pregado essa mensagem outras vezes, o Senhor começou a me dar detalhes de que eu nunca havia colocado no esboço, do sermão, para compartilhar com vocês, e essa madrugada, o último ponto foi acrescentado por aquele que é soberano, e é Ele que ministra aos nossos corações, o nosso doce Espírito Santo. Esse salmo é muito tremendo, e ele vai começar dizendo exatamente assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E depois dos ímpios ele vai falar sobre pecadores, depois de pecadores ele vai falar sobre zombadores. Pode aparentar que está falando da mesma pessoa, que ímpio, pecador e zombador está falando da mesma pessoa. Não. Cada uma dessas realidades são pessoas diferentes. Os pentagramas hebraicos desse texto bíblico, no original hebraico, vai nos mostrar exatamente 3 perfis de pessoas diferentes, que embora estejam dentro de uma mesma realidade espiritual, mas também tem diferenças entre essas 3 pessoas que estão aqui sentadas. E o que é o ímpio, Lagoinha Sobradinho, que está sendo trazido aqui na palavra de Deus? O ímpio é aquele que não passou pela experiência do novo nascimento. E por não ter passado pela experiência do novo nascimento, essa pessoa ela vive debaixo de uma realidade de impiedade. E preste atenção no que eu vou te dizer. Nem todo ímpio é uma pessoa má. Nem todo ímpio é uma pessoa ruim. Existem pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas são pessoas boas. Existem pessoas que ainda não professam a fé que eu e você professamos, mas são pessoas boas. São bons patrões, são bons filhos, às vezes são bons maridos, boas esposas, boas filhas, boas avós. Existem ímpios que são ruins,
existem ímpios que são perversos, mas existem ímpios que são bons, pessoas que mesmo não tendo aceitado ainda o Senhor Jesus Cristo, são pessoas boas. Certo, mas se existem ímpios que são pessoas boas, porque a palavra de Deus, que é soberana, está nos dizendo que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Porque o ímpio, ele não vai conseguir andar com a visão espiritual que um cristão anda. E como o ímpio não consegue andar na visão espiritual que um cristão anda, o ímpio ele pode te dar um conselho. O ímpio pode dar um conselho para um justo, que é um conselho meramente natural. E além de ser um conselho meramente natural, é um conselho que vai ser de acordo com o Cronos. O que é o Cronos? O tempo dos homens. O tempo dos homens vai dizer, não, só vai ser bom se fazer isso em determinado tempo. Não, a hora certa de se fazer isso vai ser em determinado momento. Eu só vou mudar desse apartamento para aquele outro apartamento quando eu tiver essa condição. Eu só vou comprar o terreno para comprar a casa quando eu tiver esse valor. Do que vai adiantar eu comprar um terreno para comprar uma casa se eu não vou ter dinheiro ainda para ter a construção? Mas se você tem uma palavra de Deus para que você compre o terreno para construir a casa, você vai ter que seguir aquilo que é o conselho do Espírito e a direção do Espírito no seu coração. Mas para você seguir, você vai ter que ter fé. E se você for buscar o conselho com alguém que não anda na dimensão de andar por fé, essa pessoa talvez vai lhe dar um conselho totalmente natural. É por isso que a palavra vai dizer, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, quem são seus conselheiros? Com quem você tem tomado conselho, meu irmão, minha irmã? Quem são as pessoas com quem você tem se aconselhado? As pessoas que você tem se aconselhado são pessoas que, além de inteligentes, além de experimentadas, essas pessoas estão vivendo numa dimensão do Espírito, essas pessoas são comprometidas com a palavra de Deus e com a direção do Espírito, para poder te aconselhar à luz da palavra e também à luz de uma direção espiritual. Quando eu estava terminando o meu tempo de carisma, quando eu era aluno do Seminário Teológico Carisma lá em Belo Horizonte. Tem mais de uma década que isso aconteceu. E quando eu estava terminando o meu tempo de carisma, eu recebi uma palavra de Deus. E a palavra de Deus dizia assim, tira o passaporte. Eu não tinha passaporte ainda, porque o que eu tinha já tinha se vencido, então tinha que tirar novamente. Tira o passaporte. E através da vida do pastor Aldo, que hoje é o nosso coordenador do Carisma lá em Braga, Portugal, Deus usou a vida do pastor Aldo para dizer assim, certo, o Senhor está mandando dizer para você que o primeiro lugar fora do Brasil, que você vai colocar os seus pés para ministrar, para dar aula, é a Europa. E quando eu recebi essa palavra, eu tinha 17 centavos na minha conta. 17 centavos na minha conta bancária. Eu disse, Deus, essa palavra está muito desproporcional com a minha realidade. Mas como o Senhor é Deus, eu não vou deixar de acreditar. Passei um tempo fazendo pão de queijo, vendendo, lá a gente chama de geladinho, eu não sei como que chama aqui em Brasília. Em alguns lugares sacolé, outros é chup-chup. Dindim, lá no Nordeste é dindim também. Na terra onde eu nasci é dindim, eu sou nordestino. Moro em Minas há muitos anos, mas sou nordestino de nascença. Então eu fiz dindim, fiz pão de queijo, aprendi a fazer um pão de queijo e fui vender, porque eu tinha uma palavra, e como eu tinha uma palavra, eu queria caminhar de acordo com a palavra, de acordo com o conselho, de acordo com a ordem que o Senhor tinha me trazido. Fui vender para poder juntar dinheiro e tirar meu passaporte. Consegui juntar o dinheiro para tirar o meu passaporte. Mas em um belo domingo, eu ia tirar o passaporte na segunda, já estava agendado. Em um belo domingo, um dia antes do dia de tirar o passaporte, o Senhor falou comigo, pega todo o dinheiro do passaporte e oferta para a família que está no 5º banco atrás de você. Eu estava com o dinheiro dentro da minha mochila. E eu disse, Deus, como é que é a história? Eu vendi tanto pão de queijo, eu vendi tanto din-din para poder juntar esse dinheiro. Jesus de Nazaré. E eu me lembro que eu tinha levado naquele dia um casal que estava começando a frequentar o GC que eu liderava.
e eu os levei para que eles pudessem cultuar. Eles não tinham ido ainda, não conheciam ainda a Lagoinha Matriz, e eles foram lá cultuar pela primeira vez. E um casal muito especial, né? Um casal que eu tenho uma oportunidade de acompanhá-los, fiz o casamento deles, a renovação de votos deles, e eles não tinham ainda aceitado a Jesus naqueles momentos, mas um povo muito educado, um povo muito sóbrio e um povo muito inteligente. A esposa é médica, o marido juiz, e eu olhei para eles e ele disse assim: Sério, você está inquieto? Está tudo bem com você? Eu disse: Não, eu acredito que Deus está falando com algo aqui para mim agora. Aí ele disse: Deus está falando com você assim, tipo, audivelmente? Eu disse: Não, através de uma palavra que está ruminando aqui dentro de mim. Ele disse: O que que é? Aí eu compartilhei com ele, eu disse: é um detalhe, não fala comigo o que que é. Eu fiquei curioso, para não ficar desconfortável, ele achar que eu não queria falar para ele. Eu disse: Não, é porque eu juntei uma parte, eu juntei um dinheiro, vou tirar meu passaporte amanhã, mas Deus está falando para mim para dar para a família que está no 5º banco atrás de mim. Ele olhou e disse assim: Celton, eu acho que isso é o diabo. Muito inocente a maneira que ele disse. Um homem bom. Mas ele disse: Eu acho que é o diabo. Porque no último estudo do GC você disse que o homem vive do fruto do seu trabalho. Você trabalhou para que você vivesse isso. Aí agora você está acreditando que Deus está mandando você dar o dinheiro que você trabalhou para uma pessoa que você nem conhece quem que é? Sendo que você tem uma palavra. Analise, se você tem uma palavra que você vai para fora, e você sentiu que você tinha que trabalhar para você juntar esse dinheiro e tirar o passaporte, como um ato que você está caminhando de fé, eu acho que é mais coerente você ficar com esse dinheiro, porque você recebeu uma direção que você tinha que tirar o passaporte. Se você der esse dinheiro, você vai ficar sem o dinheiro e tirar o seu passaporte. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: bons conselhos têm aparência de uma racionalidade coerente. Diga assim: mas nem toda racionalidade coerente é uma direção espiritual. E aí o texto está nos dizendo assim: como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. E naquele momento, quando esse meu amigo disse isso, aí eu disse: realmente, eu acho que é o diabo, né? Eu tenho uma palavra, além da palavra eu estou caminhando com fé, então eu acredito que é isso realmente que tem que acontecer. Aí tem uma irmã lá na Lagoinha Matriz, que é a irmã Ritinha, da Torre de Oração dos Gideões. Estava na hora do louvor e tal, e no meio da hora do louvor o Espírito Santo veio e os profetas começaram a andar no meio da igreja, foi aquele mover diferente. A Ritinha chegou para mim e disse assim: Celton, Deus manda dizer para você, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Eu digo: ai Deus, o Senhor está falando agora. Foi-se embora meu passaporte. Olhei para trás, não sabia quem era aquela família, mas só tinha uma única família. Um casal com 4 filhos, do 5º banco atrás de mim. Antes que terminasse o culto, com receio deles irem embora, né? Antes que terminasse o culto, eu peguei lá, coloquei no envelope. O Senhor pediu que eu entregasse isso aqui para vocês. Eu estou saindo da igreja. Terminou o culto. Eu estou saindo da igreja. Quando eu estou saindo da igreja, o Enésio, que é um dos pipoqueiros que vende pipoca na porta de Lagoinha há muitos anos. O Enésio chegou para mim e disse assim: Celton, hoje o Senhor me disse que eu tinha que entregar todo o recurso que eu vendi nesse domingo para você, e eu queria te entregar isso aqui. Eu disse: meu filho, como é que é essa história? O Senhor pediu que eu te entregasse, e tinha 2 vezes o valor do passaporte. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Sua casa está debaixo de quais conselhos? A sua agenda, o seu planejamento de 2026 está debaixo de quais conselhos? Quais são as vozes que têm influenciado a sua vida, a sua casa? Depois ele vai dizer assim, que não imita a conduta dos pecadores. E os pecadores aqui é uma classificação de pessoas diferente dos ímpios. Por quê? Porque os pecadores aqui está falando sobre pessoas que podem ser cristãs, ou seja, pessoas de Deus, que serviam a Yahvé, mas pessoas que não eram cristãs. Ou seja, os ímpios são pessoas que não eram cristãs.
Mas os pecadores são pessoas que não são cristãs ou pessoas que são cristãs. Por quê? Porque tem gente que às vezes aceita Jesus, mas vive uma vida de pecado. Tem uma mentalidade de pecado, tem uma mentalidade de carnalidade. Mentalidade de pecado é mentalidade de carnalidade, que está pegado com as coisas dessa terra, que só olha para o chão, que não consegue ver o alto. E aí o texto bíblico está nos dizendo, como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores. Imitar a conduta dos pecadores é você ver alguém que está fazendo algo, e esse algo não é necessariamente aquilo que agrada a Deus. A gente pode confundir, inclusive, meus irmãos, pecado só com aquilo que a palavra vai trazer bem claro em Gálatas, capítulo de número 5, aquilo que a palavra vai trazer de obras da carne. Aquilo ali são obras da carne, é fato. Mas existem muitas coisas que são pecados além da realidade das obras da carne. E uma das coisas que é pecado além das obras da carne é você fazer aquilo que Deus não está pedindo que você faça. É pecado. Não agrada a Deus. A Bíblia vai chamar de sacrifício tolo. Além disso, uma outra coisa que é pecado é você ter iniciativa de você fazer algo ou deixar de fazer algo, porque você está imitando alguém, sendo que aquilo não é o que é de Deus para a sua vida, mas você vai imitar alguém e aí você fica desalinhado com aquilo que é de Deus para a sua vida, porque você está imitando o outro. Preste atenção no que eu vou te dizer. Uma coisa é você ter uma referência. Uma coisa é você olhar para alguém e dizer assim, essa pessoa é uma referência para mim na fé. Essa pessoa é uma referência para mim no que diz respeito à bondade. Essa pessoa é uma referência para mim no que diz respeito à integridade. Essa pessoa é uma referência para mim no que diz respeito a viver uma vida de fé. Referência é algo que é bom, mas tome cuidado para a referência não se tornar um ídolo. Porque se a referência se tornar um ídolo, você vai querer imitar exatamente aquilo que a pessoa está fazendo. E quando a gente, além de imitar, a gente imita a conduta dos pecadores, a gente fica detido no caminho dos pecadores. É por isso que algumas versões vai dizer que se detém, como é feliz aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Por quê? Porque o caminho de uma pessoa pode não ser o caminho de Deus para a sua vida. E se você imitar tanto o caminho da outra pessoa, você vai acabar talvez preso, detido no caminho da outra pessoa, sendo que o que Deus tem para você é outra coisa. E eu quero dizer algo aqui essa manhã. Talvez você olhe e diz assim, nossa, eu recebi um conselho, eu recebi uma influência, ou então, quem sabe, até mesmo alguém da sua família tem uma determinada profissão, tem um determinado coisa, e você que é jovem está dizendo assim, o que eu vou fazer? Qual vai ser minha profissão? Qual vai ser o meu vestibular? E você está fixo numa ideia, às vezes, que tem que ser aquilo, porque alguém te inspirou ao ponto dessa inspiração se transformar, quem sabe, uma cadeia para você. Isso talvez seja o que seja de Deus para você, mesmo que esteja trazendo peso, mas talvez não é o que é de Deus para você. E eu quero te desafiar algo aqui essa manhã. Ore, porque Deus vai trazer para você, jovem, direção daquilo que é o destino de Deus para a sua vida. Depois o texto bíblico vai nos dizer que não se assenta na roda dos zombadores. Que não se assenta na roda dos zombadores. Roda dos zombadores, meus irmãos, fala sobre mesa. Mesa dos zombadores, mesa dos escarnecedores. Roda fala sobre a comunhão. Preste atenção. Você é sal da terra, você é luz deste mundo. A Bíblia não está dizendo para você não ter contato com pessoas que não são da nossa fé. A Bíblia não está dizendo que você não pode ter contato. Aqui está se falando sobre influência. Porque da mesma maneira, um texto da palavra não vai anular o outro texto da palavra. Nós nascemos para ser, nós fomos nascidos de novo em Cristo Jesus, para ser sal da terra e para ser luz do mundo. A gente não é melhor do que ninguém. A mesma graça que alcançou a minha vida, a mesma graça que alcançou a sua vida, pode alcançar o seu sogro, sua sogra, seu pai, sua mãe, vai alcançar sua família, sua parentela. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, não é sobre ser melhor do que ninguém. Mas a Bíblia está dizendo assim, como é feliz aquele que não se assenta, ou seja, aquele que não é influenciado por aqueles que são zombadores. Por quê? Porque os zombadores, os escarnecedores, são aqueles que vão zombar às vezes do seu jejum, são aqueles que vão zombar da sua fé, são aqueles que vão zombar das disciplinas espiritual, da sua vida de oração, da sua devoção. O zombador vai zombar inclusive do dízimo, da oferta que você entrega. Você está doido? Para com isso. É o que o zombador vai dizer. Para de dar dinheiro para a igreja, para de dar dinheiro para pastor, para de dar dinheiro para isso.
E a Bíblia está dizendo como é feliz. Como é feliz aquele que não se assenta, aquele que não é influenciado, aquele que não senta na mesa dos zombadores e se deixa ser influenciado, segue os conselhos dele, segue os caminhos dele. A Bíblia está dizendo como é feliz aquele que não faz. Eu não sei se você está percebendo, mas esse salmo que trata sobre felicidade, ele está começando com 3 instruções, e as 3 instruções são 3 alertas, são 3 não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quer ser feliz? Não faça essas 3 coisas. Ninguém acorda dizendo assim: eu queria ser triste hoje. Não existe isso. Só se a pessoa não tiver com as faculdades mentais em dia. Se a pessoa não tiver com as faculdades mentais em dia, se a pessoa tiver com as faculdades mentais perturbadas, talvez a pessoa vai acordar e vai dizer assim: hoje eu quero ficar triste, hoje eu quero passar o dia chorando, e hoje eu quero que dê tudo errado. Só se a pessoa não tiver no seu senso de juízo bom. Porque na vida real, todo mundo acorda querendo o quê? Ser feliz. Na vida real, todo mundo acorda e a gente pede: Deus abençoe esse dia, que o Senhor me livre de todo mal, que não aconteça nenhum acidente, que não aconteça nenhum mal na minha vida. Senhor, peço que o Senhor também guie os meus passos, guie os meus caminhos, tudo que eu vou fazer, todas as atividades. A gente quer que tudo dê certo. E a Bíblia está começando a dizer, a Bíblia está iniciando o saltério, falando sobre felicidade. E ele começa a abordar a felicidade dizendo 3 coisas que a gente não deve fazer. Então o caminho da felicidade não é só sobre aquilo que eu faço. O caminho da felicidade é sobre aquilo que a gente não faz. O caminho da felicidade com Deus não é só sobre aquilo que eu faço, é também sobre aquilo que eu não faço. Então a renúncia faz parte da vida cristã. Depois de ele dizer essas realidades, ele vai dizer assim: ao contrário, no verso número 2. Ao contrário, sua satisfação, sua alegria está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Eu acredito que você faz mais de uma refeição por dia. Eu acredito, né? Tem gente que faz 2 refeições, tem gente que faz 3, tem gente que faz 5, né? Eu tenho um primo que ele come pouco, mas ele passa o dia comendo. Passa o dia inteiro comendo. Ele come igual passarinho, mas passa o dia inteiro comendo. Inteiro. Ele acorda de manhãzinha, ele faz as coisas dele, café da manhã. Quando é 9 horas da manhã, mais ou menos, cadê a vitamina dele? Lá vem uma história de um suco com leite batido, que lá no Nordeste a gente chama de vitamina. Lá vem a vitamina dele. Aí daqui a pouco, lá vem o almoço. Almoça 11, 11h30 da manhã. Almoça 11, 11h30 da manhã, quando é 2 horas da tarde por ali, ele já está atrás de um miolo de pão misturado com a manteiga para tomar com um cafezinho. Aí quando é ali no meio da tarde, ele já está atrás de uma fruta. Quando é no final da tarde, cadê o café da tarde? Eu fico olhando para ele, eu digo: como é que pode ser tão magro e comer tanto? Né? Passa o dia comendo. Por que eu estou trazendo para você a realidade aqui de comida, de alimentação? Porque quando a gente medita na palavra de Deus, a gente está alimentando o nosso espírito. E a gente é muito visual, a gente é muito factual, porque a gente é humano. A gente ainda está na realidade de corpo carnal. Então a gente cuida bem do corpo. A gente acorda, a gente escova um dente, a gente toma um banho, a gente sai para trabalhar com a roupinha cheirosa, bonita, arrumadinho. Aí você volta, toma banho, por causa da cultura que a gente herdou dos índios, né? O Brasil foi primeiramente habitado pelos índios. Por causa da cultura indígena, o nosso país tem uma coisa que eu, inclusive, eu acho muito legal, acho sensacional, que é tomar muito banho. A gente toma de 2, 3 banhos por dia, né? Eu estava na Europa, é um continente maravilhoso, mas, gente, pensa no povo fedido às vezes. Sangue de Jesus. Tem gente lá que passa de 5 dias sem tomar banho. Você senta no ônibus do lado da pessoa, você diz assim: tem urubu morto dentro da roupa dele, ele não está sabendo. Só pode. A gente toma muito banho. Aí eu estava lá, passei por muitos lugares, o pessoal olhava e dizia assim: certo, você vai tomar um 2º banho por dia? Eu digo: e de noite, antes de dormir, eu tenho que tomar banho de novo. Porque eu sou do povo que gosta de não apenas molhar o pé, né, para dormir com o pé limpinho. Eu gosto de dormir limpo. A gente cuida do corpo, a gente alimenta o corpo, toma café da manhã, almoça, janta, tem um cafezinho ali da tarde. Mas quantas vezes a gente tem alimentado o nosso espírito durante o dia?
Perceba uma coisa, o salmista, esse é um salmo de Davi, o salmista, ele começa dizendo 3 coisas que a gente não deve fazer para ser feliz. Aí depois ele começa a dizer as coisas que nós fazemos para ser feliz. E a primeira delas que ele está dizendo é, pelo contrário, a pessoa além de não fazer essas 3 coisas que eu acabei de falar, não segue o conselho dos ímpios, não imita pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, ele vai dizer assim, pelo contrário, essa pessoa tem a sua satisfação, tem o seu prazer, tem a sua alegria em meditar na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, agora eu entendi. Porque além de ler Bíblia, todos os dias, você lê mais de uma vez. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Alimentar o Espírito. Certo, mas por que eu preciso meditar na palavra de Deus de dia e de noite? E de dia e de noite aqui, meus irmãos, tem um mistério espiritual, né, por trás do texto. Porque de dia e de noite vai falar sobre todo o percurso do dia. Porque não é apenas sobre parar. Apesar que a gente faz isso, a gente para e a gente lê a palavra de Deus, mas não é só sobre parar e ler a palavra de Deus. É além de parar e meditar na palavra de Deus, você ruminar essa palavra na sua mente. Porque a palavra hebraica aqui, meditar, vai falar sobre meditação de reflexão. Pensamentos repetidos acerca de uma mesma realidade. Ou seja, você lê o Salmo 23, você passa o dia inteiro com o Salmo 23 na sua mente. Ah, mas o Senhor é meu pastor. Aí você está no ponto de ônibus, às vezes vai perder, nada vai me faltar. Eu vou chegar no horário, vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa, amém? E você vai meditando, você vai ruminando a palavra de Deus na sua mente. É o que o salmista está dizendo. Na sua lei medita de dia e de noite. O verso 3 é maravilhoso. E ele vai dizer assim, que essa pessoa, que é muito feliz, que não segue o conselho dos ímpios, que não imita os pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem um prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite, ele vai dizer que essa pessoa é como uma árvore. É como uma árvore plantada à beira de águas. Dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo o que essa pessoa faz, prospera. Tudo o que essa pessoa faz, dá certo. O salmista está usando aqui de uma metáfora, uma espécie de analogia. E o que ele está usando aqui nessa analogia? Preste atenção. Primeira coisa que ele disse é que essa pessoa é como uma árvore. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, vê se ela tem cara de uma palmeira, uma samambaia, né, uma goiabeira, um pé de manga, de banana. Vê se essa pessoa tem cara aí de alguma árvore, né? Qual que é a árvore que você chamaria essa pessoa? Cuidado, né? Com carinho, né? Não é que a gente seja uma árvore. O Salmo vai utilizar agora aqui de figuras, o salmista vai utilizar agora aqui de figuras para levar a nossa mente a um entendimento espiritual. Entenda isso aqui. Quando a palavra de Deus usa de metáforas, usa de analogias, é porque está usando de coisas visíveis e compreensíveis no nosso cognitivo humano para levar a nossa mente à realidade de um princípio espiritual, de uma mensagem espiritual que o Senhor está trazendo. Aí ele vai dizer assim, que essa pessoa é como uma árvore. Aí eu quero primeiro perguntar para você, depois de uma árvore ser plantada, certo? Depois de uma árvore ser plantada, depois dela crescer, depois dela estender os seus galhos, depois dela começar a dar frutos, depois de uma árvore ser plantada, tudo que uma árvore precisa para se manter viva, Lagoinha Sobradinho, é de quê? Água. Tudo que uma árvore precisa para se manter viva, depois dela ser plantada, é de água. E aí o salmista, cheio do conhecimento e da revelação do Espírito, está dizendo que essa pessoa, que não segue conselho de ímpio, que não imita pecador, que não se assenta, não está na comunhão, tomando conselho na roda dos escarnecedores, dos zombadores, essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, é como a árvore, e é como a árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, junto a um rio de águas correntes. E eu preciso que você entenda que da mesma maneira que a árvore aqui está representando uma pessoa, e essa pessoa é você e é eu que pertencemos ao Senhor, amém? Da mesma maneira que essa árvore está representando, o rio também aqui está representando uma outra pessoa. E o rio aqui é a representação plena da pessoa de Deus.
Então o que o salmista está dizendo? Essa pessoa, o justo, é como uma árvore. E é como uma árvore que é plantado na presença de Deus. É como uma pessoa que está sempre plantado na presença de Deus. É como alguém que as suas raízes, elas estão exatamente na presença do Senhor. Essa pessoa é como uma árvore que é plantada à beira de águas correntes, à beira de um rio que corre. E aí você pode pensar assim: uma árvore que está plantada à beira de um rio, esse rio nunca seca, esse rio é o Senhor, então nunca vai faltar água. Então essa árvore ela vai dar fruto em todo tempo, porque nunca vai faltar água. Ela vai dar fruto em todo tempo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: nananina não. Preste atenção, Lagoinha Sobradinho. Apesar dessa pessoa ser como uma árvore que é plantada à beira de um riacho, e tudo que uma árvore precisa para se manter viva depois de plantada é de água, e ela está plantada na água viva que é o Senhor Jesus Cristo, mesmo assim ela tem que esperar a estação certa para poder dar frutos. É o que o Salmo vai dizer. A qual dá o seu fruto na estação certa, no tempo certo. Você já viu uma goiabeira gemendo para dar goiaba? Eu nunca vi. Você já viu uma bananeira gritando para dar banana? Não existe, né? Já viu um coqueiro dando grito para dar coco? O fruto vem na estação própria. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: agora eu entendi. Porque eu não vejo você gemendo, forçando o fruto vir antes da estação. O fruto ele vem na estação própria, mas para o fruto vir na estação própria, você não apenas tem que esperar a estação própria, você também precisa estar plantado na presença de Deus, no rio de água viva que é o próprio Senhor Jesus. Será como árvore plantada, é como árvore plantada junto à beira de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. As suas folhas não murcham. O que significa? O que o Salmo está querendo nos ensinar aqui ao dizer que as suas folhas, elas não murcham? Presta atenção. Se você passa em um lugar que você olha para uma árvore e a árvore está completamente seca, sem uma folha, não tem uma folhinha verde na árvore, ela está completamente seca. Seca ao ponto do tronco dela já está caindo até um pouco, das cascas do tronco dela, está tão seco que já está caindo casca do tronco. As pessoas chegam lá e fazem assim, metem o dedo e arrancam a casca do tronco de tão seca que ela está. Algumas pessoas podem até passar e dizer assim: será que essa árvore ainda tem vida dentro dela? É com base nisso que tem uma canção que diz assim, né? Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências dizem que é para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Por quê? Porque quando você passa na frente de uma árvore e ela está completamente seca, é uma pergunta natural que vem: nossa, será que tem jeito ainda para essa árvore? Ou será que ela já morreu? Só que o texto bíblico está dizendo o contrário. O texto bíblico não está dizendo que essa árvore vai ter as folhas que vão murchar. O texto bíblico está dizendo que essa pessoa é como uma árvore, e essa árvore, as suas folhas, elas não murcham. Quando você passa em um lugar que as árvores estão com as folhas bem verdinhas, você vai olhar e vai dizer assim: coisa linda, gente, é um sinal de vida. Sinal de vida, a natureza é linda. Por quê? Porque folha verde é sinal que tem vida ali dentro. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós passamos por muitas estações na nossa vida. Estações semelhantes às estações naturais. Tem tempos na nossa vida que parece que está uma primavera, está tudo florido, está tudo fluindo. Todo mundo está querendo participar, todo mundo está querendo ver, meu Deus, como está lindo, porque está primavera, está florido. Tem tempos na nossa vida que é o verão, o verãozão, coisa boa, muito sol, muita vitamina D. Dependendo do lugar, o verão muito grande não vai ser muito bom, né? A cidade onde eu vim, no verão dá 45 graus. Você vê Nabucodonosor correndo para lá e para cá, assim, de tão quente que fica. Muito quente mais. Tem estações que é como outono.
Mas tem estações que é como inverno. O inverno, em alguns lugares, é uma coisa muito boa. Lá no Nordeste, no sertãozão de onde eu nasci, o inverno é a melhor estação que tem. Fica tudo verdinho, cheiro bom da terra molhada. Mas se você for em alguns lugares que tem as 4 estações completas, lá no Nordeste a gente não consegue ter as 4 estações completas. No Brasil, são poucos lugares que a gente consegue ter um pouco das 4 estações. Mas se você for no lugar que tem as 4 estações completas, o inverno é quando as folhas da árvore murcham. O inverno é quando as folhas da árvore seca, caem. Mas o texto está dizendo assim, que é como árvore cujas suas folhas não murcham. O que significa isso, Lagoinha Sobradinho? Que independente de qual seja a estação que você esteja passando na sua vida, se você está plantado na presença de Deus, você vai ter sempre sinal da vida de Deus na sua vida. Ao ponto de que as pessoas poderão olhar e dizer assim, o que faz essa pessoa sorrir igual um suricato? Eu sei que essa pessoa está passando por um momento difícil. Eu sei que o que essa pessoa está passando não é fácil. Eu sei o que está acontecendo com o filho dele e dela. Eu sei o que está acontecendo com o pai dele e dela. Eu sei o que está acontecendo com o esposo. Eu sei a situação da mulher. Eu sei a realidade que está vivendo, que essa casa está vivendo. E como é que, apesar dessas situações difíceis, como é que essa pessoa consegue chegar na igreja? Ela está nos voluntários, ela serve na mídia, ela está no louvor, ela está no diaconato. Como é que essa pessoa, mesmo passando o que ela está passando, ela chega na igreja, ela está lá sempre com um sorriso no rosto? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o meu segredo é esse: minha folha não seca, porque eu estou plantado no ribeiro de águas, que é Jesus. E o texto do verso 3 vai terminar dizendo, tudo o que faz, prospera. Tudo o que fizer, prosperará. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Tudo o que faz, prospera. Célio, essa palavra é muito bonita. Queria chamar o pessoal do louvor, por gentileza. Essa palavra é muito bonita. Mas é porque você não sabe do que eu estou passando. Você não tem ideia, certo, do que eu estou passando. Você não tem ideia dos desafios que eu tenho enfrentado. Eu nem sei se de fato tem jeito para a árvore da minha vida. Porque tem situações que às vezes são realmente bem difíceis, em que a gente pode pensar assim, será que ainda tem jeito? Será que ainda pode acontecer alguma coisa? O livro de Jó, capítulo de número 14. Livro de Jó, capítulo de número 14. A partir do verso de número 7. Livro de Jó, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 7, diz assim: para a árvore, pelo menos a esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vigam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Ainda assim. Eu estava recentemente numa cidade pequena, lá da Europa. A gente estava servindo ao Senhor lá. E eu entrei na casa de uma família que disse assim: Célio, não existe mais esperança alguma. O diagnóstico era de morte. O diagnóstico era de morte. A pessoa acometida por uma enfermidade, e essa enfermidade virou metástase, câncer.
E o diagnóstico era de morte, e a pessoa havia escolhido morrer em casa, não queria ir para dentro do hospital, morrer no hospital. E nós não sabíamos, quando nós fomos convidados para ir para essa casa, eu e os outros 2 pastores, nós não sabíamos que existia essa situação de enfermidade naquela família. E a gente compartilhou uma palavra semelhante a essa, porque a gente compartilhou só o texto de Jó, que a gente acabou de ler, a esperança para a árvore. E eles disseram, a gente entende que é uma filosofia de fé muito bonita, mas na prática isso aqui não vai funcionar para a gente. Porque o diagnóstico é de que tem menos de 1 mês de vida. Não existe esperança. Não há esperança. E o pastor Ítalo tinha acabado de chegar da Índia, tinha testemunhado para a gente sobre várias coisas sobrenaturais que tinham acontecido. E ele olhou para mim naquela hora, ele sabe falar francês, ele estava traduzindo tudo para a gente. Ele olhou para a gente na hora e disse assim: eles estão dizendo, contou toda a história, que ela está com câncer, ela está magra assim, está nessa cama por causa dessa situação, e esse é o documento que os médicos deram para ela. E o Ítalo olhou para a gente e disse assim: vamos orar para Jesus curá-la? E na hora que ele disse, vamos orar para Jesus curá-la, eu confesso a você, que eu olhei e disse assim, meu Deus do céu, orar para o Senhor curar o câncer, amém, vamos orar. Mas aí veio a dúvida, né? E se Deus não curar? Será que essa mulher vai ficar ainda mais triste? Será que ela vai se sentir desprezada, rejeitada por Deus? E eu olhei para o Ítalo e disse assim, você realmente acha que a gente tem que orar por isso? Ele disse, eu não acho, eu tenho certeza. Vamos orar para Deus curá-la. E nós começamos a orar. Começamos a louvar ao Senhor e começamos a orar. E aquela mulher começou a chorar. Ela chorou bastante. E além de chorar bastante, ela vomitou literalmente, como se fosse uma bola de sangue talhado, sangue grosso. Ela vomitou e quando eu olhei para o chão, eu disse, como é que isso saiu da boca de um ser humano? Porque era grande, era uma bola de sangue assim, dura, como se fosse uma gelatina de sangue. E ela continuou chorando. E depois de colocar essa gelatina de sangue para fora, essa bola de sangue para fora, ela vomitou de novo. E agora saiu como se fosse algo amarelado, um amarelado esverdeado ao mesmo tempo. E quando ela põe aquilo ali para fora, ela diz assim, eu estou sentindo um ardor dentro de mim, eu estou sentindo um ardor, eu estou sentindo um ardor. E ela disse, pare de orar, eu estou sentindo um ardor dentro de mim. E o Ítalo, que sabia falar em francês, disse assim, não tenha medo desse ardor, você está passando por uma cirurgia. E você não está passando por uma cirurgia para você morrer bem, você está passando por uma cirurgia que você vai ser curada. Eu olhei e disse, Deus, será que é hoje? Em Château de Chillon, na Suíça, que eu vou ver algo que tem tanto tempo que os meus olhos não veem? Uma cura física sobrenatural? Essa mulher se apresentou, foi à cidade de Genebra, para se apresentar à banca médica dela, se apresentou, e dentro dessa mulher existe uma marca de 5 dedos na parede do fígado dela. Existe uma marca de 5 dedos e os médicos disseram, o tumor não está mais aqui, o líquido que precisava ser tirado não está mais aqui. Tem uma marca como se fosse 5 dedos no interior dela, mas ela não está completamente curada. Ela deve estar 80% curada. A gente não sabe o que aconteceu. Perguntou se ela tinha ido para um outro hospital, se ela tinha feito um outro procedimento. E o marido dela disse assim, não, a nossa casa se tornou um hospital. Ela voltou para o hospital. E
E os médicos acabaram de dizer que ela está 100% curada. Câncer em estado de metástase. E eu disse: Deus, como eu preciso aumentar minha fé. Eu tive medo de orar por essa mulher e ela não ser curada. No mesmo dia, saímos e encontramos na estação de metrô uma criança com a mão mirrada. Aquelas crianças que nascem e o bracinho fica aqui. E quando nós começamos a orar, o Ítalo olhou para mim e disse assim: Certo, agora é com você. Eu digo: Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Agora é com você, convida ele para vir aqui. Eu fui lá, perguntei se ele falava inglês. Ele disse que sim, chamei ele. Eu perguntei: Você crê que o Senhor pode te curar hoje? Ele disse: Quem é o seu Senhor? Eu disse: Jesus. Ele disse: Jesus não existe. Se ele existir, ele não quer saber de mim. Olha o que o seu Senhor disse. Eu disse: Então você não duvida que ele existe. Você duvida do amor dele. A raiz da incredulidade, Lagoinha Sobradinho, não está na dúvida se Deus existe ou não. A raiz da incredulidade está no amor de Deus. Quando a gente duvida do amor de Deus, a gente passa a duvidar da existência de Deus. Ah, se Deus me amasse, Ele não tinha deixado eu nascer com o braço assim. Não, então você acredita que Deus existe, você só não está acreditando no amor dele. E porque você não acredita no amor dele, você está duvidando da existência dele. O braço da criança cresceu. Ele estava com uma blusa que cobria tudo. O Ítalo disse assim: Vai balançando, Sérgio, pede para ele balançar. Eu digo: Balança o seu braço. Ele foi balançando, balançando, balançando. Daqui a pouco apareceu uma mão no menino. Fique de pé no seu lugar essa manhã, por gentileza. Lagoinha Sobradinho, existem realidades que são físicas. Existem realidades que são emocionais. Mas existem realidades que são espirituais. Repita comigo: realidades físicas, realidades emocionais, realidades espirituais. Eu não sei quais são e nem preciso tentar adivinhar, que a gente não está aqui para isso. Quais são as realidades da sua vida essa manhã? Quais são as realidades físicas? Quais são as realidades emocionais? Quais são as realidades espirituais? Realidades físicas, realidades naturais. Eu não sei quais são as realidades da sua vida aqui essa manhã. Não sei quais são. Mas eu posso te afirmar uma coisa: o Deus que muda as estações está aqui esta manhã. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. O livro de Daniel, capítulo de número 2, dos versos 20 a 22, vai nos dizer que o Senhor é quem muda os tempos e as estações. Ele muda reis, Ele remove reis, Ele estabelece tronos e Ele destrona aqueles que estão entronados, entronizados. Sim, existe um tempo e uma estação própria, mas eu preciso que você entenda algo da parte de Deus aqui para as nossas vidas essa manhã. Existe um tempo de uma estação própria, mas existe também um Deus que muda estações. Eu não sei se a mídia pode projetar para nós Daniel capítulo de número 2, a partir do versículo de número 20. Daniel está diante de um decreto, e era um decreto de morte. Nabucodonosor havia tido um sonho, e nem ele lembrava do sonho que tinha tido. E o rei Nabucodonosor disse: olha, se ninguém souber do sonho e a interpretação, ele não queria só a interpretação, nem ele lembrava do sonho, ele queria que as pessoas lembrassem do sonho que nem ele lembrasse. Ele disse: se ninguém interpretar, todos vão morrer. Daniel ora. Daniel pede um tempo para orar. Ele ora junto com os amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, que vão ser chamados depois de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando ele ora, Deus conta a Daniel não apenas o sonho, mas Deus dá também a interpretação. Dá a interpretação e conta o sonho. E depois disso acontecer, Daniel vai dizer isso. E disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas
e a luz habita com ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: espere o tempo da estação própria, mas não perca a fé que o teu Deus muda estações. Diga assim: ele muda os tempos, ele muda as épocas. Diga assim: ele muda as estações. Lagoinha Sobradinho com autoridade espiritual. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: creia nisso. Ele muda os tempos, ele muda as épocas. Diga assim: o teu Deus muda as estações. Não apenas há esperança, mas existe uma convicção de fé de que o nosso Deus, ele muda os tempos e as estações. Eu creio que existe um encargo de Deus sobre esta igreja. Eu creio que existe um encargo dos céus sobre esta casa. Eu tenho plena consciência que eu estou pisando em um território que não apenas tem sido apresentado diante do Senhor, mas um território que já tem a marca da presença de Deus. Existem pessoas que dizem assim: Celiton, é incrível o que acontece na Lagoinha Matriz, lá em Belo Horizonte. Só em a gente entrar dentro da nave do templo, a gente já sente o impacto muitas vezes da presença. Pois eu estou aqui essa manhã para te dizer: o que Deus fez em Belo Horizonte e continua fazendo, o Senhor irá fazer de uma maneira nova, e o Senhor irá fazer de uma maneira surpreendente na Lagoinha Sobradinho. Existe uma fonte de água, que é a própria presença de Deus, que está estabelecida nesta igreja local. Mas eu quero dizer para vocês: Deus está mudando a estação desta igreja. Deus está mudando a estação desta igreja. Deus está mudando a estação desta casa. Existe uma atmosfera espiritual da parte de Deus nesta casa, em que águas do Senhor correrão em níveis que até hoje não correu ainda. E isso acontecerá para que vidas possam ser saciadas da palavra da fé e da palavra da esperança nesta igreja local. Esta é a casa das pessoas que não vão seguir o conselho dos ímpios, que não vão se deter no caminho dos pecadores, e que não vão se assentar na roda dos zombadores. Mas essa também é a casa que vai ver ímpio se transformando nova criatura. Esta também é a casa que vai ver pecador sendo santificado. Esta é a casa que verão zombadores, incrédulos, sendo cheios do poder do Espírito Santo. Porque existe um rio de vida estabelecido aqui neste lugar. E por onde esse rio passa, por onde essa água passa, esta água tem nome. Esta água se chama Jesus. Lá em Apocalipse vai dizer: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Ele é a água viva, ele é a fonte de água viva. E que de Sobradinho, que de Lagoinha Sobradinho, flua a água viva do Senhor Jesus. Que famílias tenham suas histórias mudadas a partir daquilo que Deus faz aqui nesta casa. Eu oro nesta manhã para que você saia com a sua porção individual. Eu oro nesta manhã para que você entenda da parte de Deus aquilo que o Senhor está entregando individualmente para a sua vida e para a sua casa. Mas eu quero dizer, Deus não está entregando algo apenas individual. Existe algo que Deus está partilhando aqui que é coletivo, que é a responsabilidade de gerar no Espírito, uns com os outros, aquilo que Deus quer fazer aqui nesse território. Porque haverá vidas, muitas vidas, muitas vidas. Salvação acontecerá em grande proporção aqui nesta casa. Não tenham medo de receber os drogados, não tenham medo de receber os moradores de rua, não tenham medo de receber prostitutos e prostitutas, não tenham medo de receber, porque aqui desta casa jorra uma água que vai purificar gerações de Sobradinho. Aqui desta casa jorra uma água que é do verdadeiro reino de Deus, que
que não faz acepção de pessoas. Então que venham as famílias, que venham as casas, e que venha a mudança da estação. Cheira labacanda rabasabra cadaraba. Ora labachosoia rabanda galabasabra cadarabada chabra cadarabadaio. Rebederebe xerebe catrelebe sorianderebe xoriandarabarabase. Todo dique espiritual, toda barragem espiritual, toda barreira espiritual, toda barreira espiritual que se levantou na terra e nos céus de Sobradinho, realidades de coisas que aconteceram há décadas atrás. Eu estou aqui esta manhã para dizer: todo dique espiritual, todo dique espiritual na terra e nos céus de Sobradinho, caiam por terra esta manhã, caiam por terra essa tarde, no poder e na autoridade que há do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o rio de Deus tenha liberdade para fluir. Que o rio de Deus tenha liberdade para fluir em Sobradinho. Que esta terra seja tocada por esta água. Que os sonhos de Deus, que os propósitos de Deus sejam compartilhados, visualizados no Espírito, e sejam estabelecidos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Este rio está aqui. Este rio está aqui. Este rio está aqui. Esta terra que já fez com que muitos pastores abrissem mão do ministério por causa das feridas do pastorado e se trancaram dentro das suas casas. Esta terra que já fez com que o espírito profético fosse amordaçado por causa de meninices, de misticismo, por causa de imaturidade e por causa também de manipulação. Esta terra que evangelistas trocaram a chama da pregação da palavra pela preocupação com sua própria vida, em construir bens e patrimônios apenas. Esta terra em que mestres saíram daqui porque disseram: não tem espaço para nós aqui, o meu chamado é o ensino, e eu não vejo abertura neste lugar para o ministério do ensino. Esta terra que apóstolos, homens e mulheres visionárias, esta terra em que homens e mulheres visionárias que enxergavam projetos acabaram engavetando projetos. Esta terra que pode ter sido chamada por muitos de terra seca, nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, não no nosso nome, porque nós não confiamos em outra coisa. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós estamos aqui porque confiamos no poder que há no nome de Jesus, e no poder que há nesse nome nós dizemos: esta terra é terra santa, esta terra é terra boa, esta terra é terra árida, é terra frutífera. E que o rio do Senhor passe por esta terra esta tarde, em nome de Jesus. Que o rio do Senhor passe aqui esta tarde, em nome de Jesus. E que os filhos e filhas de Deus, sejam pastores, sejam profetas, evangelistas, sejam mestres, apóstolos, diáconos, sejam profissionais, construtores, médicos, advogados, engenheiros, pintores, artistas, músicos, pessoas de Deus estratégicas no território de Sobradinho. Eu digo esta tarde: saiam das suas cavernas, saiam das suas recâmaras, saiam das suas cavernas, ouçam e atendam o chamado do Senhor. Existe uma vida de Deus para Sobradinho.
Existe uma vida de Deus para Sobradinho. Existe uma vida de Deus para esta terra. Eu creio que tem raízes que estão sendo tocadas aqui esta tarde. Eu creio que tem raízes de árvores sendo tocadas aqui esta tarde. Eu creio que existe algo da parte de Deus, em espírito e em verdade, nos visitando aqui esta tarde, nos tocando aqui esta tarde.